Olá pessoal, vamos chegando. Opa, Lucelene, bem-vinda, primeira entrar, bem-vindo Maurício, Valéria. Olha, tá aí na tela, só para o amigo que não pegou ainda, se quiser é só tirar um print da tela, tá aí o roteiro que a gente vai ver, tá? Essa é a primeira parte, já eu coloco a segunda, deixando fixa aí, caso você queira, é só tirar um print da tela, imprimir. Já botei esse roteiro no Instagram, no Face e no Twitter, tá? Mas tá aí. Opa, boa noite, tudo bem? Tá, pronto, tá aí a primeira parte, vou colocar a segunda agora. Pronto, tá aí a segunda parte do roteiro, tá? Sem essas questões. Para quem estava lá no AD... Oi, Ediel, boa noite. Oi, boa noite. Para quem estava lá no AD hoje, dessas 5 questões, oi, Deise, boa noite. Doutora Edna, boa noite, de Recife, bem-vinda. As 3 primeiras questões eu comentei no ED, as 2 últimas não, tá? Então é sobre jornada, mas vai um pouquinho além do que vimos. Opa, Ediel, boa noite. Regina, boa noite. Regina Vasco, Egito, Agito. Então tá aí, tá? E olha, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu fiz um periscópio, deixa eu voltar, tá aí a tela, tá? Então tem as duas aí, quem quiser fazer um rápido aí, print, é isso aí, tá? Isso, revisão ao vivo, exatamente, tá? Mas agora eu vou voltar a tela pra mim agora. Boa noite, boa noite, boa noite, Alan. Vou voltar esse treco pra mim agora. Pronto, tá aqui eu, estou aqui eu. Olha só, deixa eu falar um negócio rápido. Hoje à tarde eu fiz... Oi, Giza, boa noite, tudo bem? Elis, boa noite. Eliane, boa noite. Nelly Guimarães Paredes, boa noite. Opa, obrigado por compartilhar, Giza. Olha, os amigos também, por favor, compartilhem, tá? Boa noite, Agito. Alan, opa, mas aqui tá legal. Salvador, terra boa, gosto muito de Salvador. Já Elis Coach, opa, obrigado Elis por convidar, obrigado. Borba Tristão, você falou, Borba, seu nome ontem, Vanessa, eu confesso que eu esqueci. Até que você disse Borba Tristão, seu sobrenome, né? Pois é, mas estava falando de Salvador. Já dei muita aula no pódio, aí Salvador, gosto muito dessa terra. Mas enfim, olha só, tá dizendo o seguinte, Paulo Vitor Langbeck. Opa, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez. Vanessa, eu acertei então. Vanessa. Mas olha o que acontece. Eu fiz um periscópio hoje à tarde, no horário que não é normal, era mais ou menos umas 15 para as 4 horas aqui de Manaus. Opa, que bom, eu que fico honrado com isso. Eram umas 4h15 aqui de Manaus, quer dizer 5h15 de Brasília, sobre a aplicação, ou não, né, do artigo 219 do novo CPC, no processo de trabalho. Carlos Sena, boa noite, tudo bem? Andréia, muito boa noite. Que é o seguinte, olha, esse artigo 219 do CPC, ele diz que os prazos em dias serão constados... Oi, Laura, tudo bem? Bem-vinda. Boa noite. Serão contados apenas nos dias úteis. Então, por exemplo, um prazo de 5 dias, né? É porque eu fiz questões só, né? Regime de casamento. Oi, vovô. Fala aqui, Zoe. Oi, Matheus de Casa Peidão. Bobão. Enfim. Fala teu nome aqui, pessoal. Como é teu nome? Matheus Peidão. Bobão. Enfim. Olha só. Então, os prazos... Pois desculpa a pergunta. A questão do regime de bens é porque eu preciso algumas questões, né? Eu não enfoquei o regime todo, na verdade, né? Eu enfoquei as questões que já apareceram sobre o regime de bens, né? Peguei algumas, né? Para o professor Kleber Barros, bem-vindo. Eu peguei questões assim, representativas de regime de bens. Realmente eu não peguei a matéria toda. Eu estou tratando mais com questões postavam na reta final já, né? E quando chegar mais perto, aí sim, vou fazer uma revisão mais completa, com várias questões. Assim, serão várias horas, vou partir, vou fracionar. Aqui tá legal, Sheila. Aqui tá legal, aqui ainda não caiu, né? Não caiu. Mas eu vou transmitir, vai ser longo, né? Em várias partes, para poder conseguir transmitir. Em civil, trabalho e processo de trabalho. A Nani deu, a coladinha ali em Belém, bacana, legal. Aqui tá normal, né? Opa, então vamos lá para deixar o espaço para daqui a pouco o professor Kleber Barros. Com certeza, ele sempre tem, o professor Kleber Barros sempre tem, só que geralmente ele entra mais tarde que ele. Só 2 dias que eu ganhei dele, entrei um pouquinho mais tarde, mas ele sempre entra, com certeza. O periscópio da madrugada, aquelas dicas speed que ele traz. Mas olha só, está dizendo, o que aconteceu hoje à tarde, né?
Por ser uma hora atípica, que eu geralmente não transmito, não, ontem não caiu não, Sheila. Ontem é porque muita gente estamos ao vivo, aqui é sempre ao vivo. Ontem, quando muita gente reclamou que estava sem som, e por estar sem som, eu parei e voltei, aí normalizou, mas não chegou a cair realmente não, a internet estava normal, eu sempre coloco, eu tenho colocado todas no YouTube, inclusive a de ontem está lá também já, tem 2 partes, porque como eu disse, muita gente estava sem som, e eu interrompi, voltei e aí normalizou a questão do som, mas no YouTube está normal o som, mas sim. Hoje à tarde, né, eu fui tratar, repito, artigo 219 e sua aplicação no processo de trabalho. Tá lá no YouTube, já. Não coloquei, mas vou colocar no YouTube. Mas essa está disponível ainda aqui no Periscope, né? O que aconteceu? Por ser uma hora típica, né? Imaginei, não vai aparecer ninguém, porque assim, um ou outro vai aparecer. Mas para mim, esse bonequinho que indica a quantidade estava em 0. Eu disse, porra, nenhum. Eu não estava vendo ninguém. Depois, quando eu terminei, eu fui ver que tinha um bocado de gente ao vivo, né? Mas na hora, e pergunta, não sei por que bloqueou a pergunta, não fui eu, tá? Bloqueou a pergunta, obrigado, Sheila. As perguntas ficaram bloqueadas, mas enfim, olha, se o me quiser assistir, quiser me dar ação, a vantagem foi assim, não teve muito lero-lero. Pô, eu entrei no assunto, não houve interrupção, foi direto obrigado, Vanessa. Foi direto já na exposição, e a ideia, caso o amigo se interesse, para quem atua no direito na área do trabalho, é muito interessante. É o seguinte, o artigo 219, essa que está lá, que ainda está aqui no Periscope, e eu vou colocar lá no... Opa, legal, Ediel. Eu não sei quem viu, não aparecia nada para mim, e eu vou colocar no YouTube. O artigo 219 do CPC, como eu estava dizendo, ele menciona... obrigado, Regina. Ele menciona que os prazos em dias são contados só em dias úteis. Por exemplo, o prazo de embargos, que é de 5 dias, né? Se começar na quinta, você vai contar quinta, sexta, aí não conta sábado e domingo, o terceiro dia é a segunda. E a questão é, isso é ou não aplicável no processo de trabalho? Porque a CLT tem uma regra própria que é um pouquinho diferente. Foi essa a abordagem. Vejam, amigos, isso vai fazer toda a diferença, tá? Digamos que você é advogado, eu também acho que não, mas tá uma dúvida muito grande. E eu aproveitei e mencionei à tarde, Carlos, o seguinte, o TST, na semana que vem, acho que é no dia 15, se eu não me engano, terça-feira, né? O TST, ele vai fazer, tem uma comissão que vai se reunir e vai decidir quais são os dispositivos do CPC que são aplicáveis ou não ao processo de trabalho, tá? Bem ou mal porque assim, vai ser uma discussão muito curta, não vai dar nem um mês de discussão, o TST está discutindo isso aí, não tem um mês, e eu acho muito rápido para uma lei dessa magnitude como é o CPC, desse tamanho, mas enfim, pelo menos é um norte, né? É um norte para buscar a segurança jurídica. Essa questão, amigos, da celeridade é porque tem muita gente que discorda. Por exemplo, eu até mostrei, com certeza, eu até mostrei hoje à tarde o livro do professor Manuel Antônio Teixeira Filho, né? Que ele pegou todo o CPC e comentou, comentário sobre a perspectiva do processo de trabalho. E para ele é aplicável esse artigo 219. Ele rejeita essa questão da celeridade. Mas ele só aborda a questão da compatibilidade. Obrigado, Edinaldo. Ele aborda a questão da compatibilidade. Se esse dispositivo do CPC é compatível com os processos de trabalho. E ele afasta essa questão da incompatibilidade com a celeridade. Ele afasta isso, tá? Mas a questão que eu vejo nessa não. O que eu vejo é que a CLT não é omissa e por isso é que não se aplica, na minha opinião, tá? Quem sou eu para discordar do Teixeira Filho? Mas assim, acho que por ser a CLT clara sobre o tema, não se aplica. Mas vários colegas discordam. E na semana que vem, quando o TST for colocar essa relação dos artigos do CPC que são ou não aplicáveis no processo de trabalho, por exemplo, um dos artigos que mais tem causado resistência entre os juízes de primeira instância é aquela artigos 133, acho que é 139, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tá, o IDPJ. Há uma resistência muito grande quanto a esse IDPJ ser aplicado no processo de trabalho. Mas, assim, notícias de bastidores têm indicado que o TST vai entender que isso é compatível, né? Pois é, e já esbarra na omissão, né? A CLT não é omissa, ela trata. A CLT trata
mais especificamente no artigo 775, né? Ela fala que os prazos no processo de trabalho são contínuos e ela fala em vencimento sábado, domingo e feriado. Ora, se eu fosse contar só dia útil, jamais venceria em sábado, domingo ou feriado. Então, quer dizer, a CLT trata e afasta a regra do CPC. Mas enfim, olha, eu peço comigo, assim, foi curto, deu acho que uns 20 minutos hoje de tarde, e ainda está, vai ficar até amanhã à tarde, né, aqui no Periscope. Assista aqui, quem gosta de acompanhar esse assunto, quem está preocupado, né, em como vai ser o uso do novo CPC e sua aplicação no processo de trabalho, acho que vale a pena dar uma assistida nisso aí. Bacana? Mas agora, eu vou comentar algumas questões que eu já coloquei, essas que eu coloquei aqui no início, que estão também no Instagram, no Face, no Twitter, né? Algumas questões, ele falou sobre isso também? Sobre essa questão do artigo 219, foi isso? É que sabe, isso vai dar muita confusão. Até pacificar isso aí vai dar muita confusão. Um norte vai ser essa resolução do CPC. Assim, é ruim um tema dessa importância ser tratada por resolução e com uma discussão curta, que não vai dar nem uma discussão, mas pelo menos é um norte para a segurança jurídica, né? Depois se discute, rediscute, muda, mas pelo menos é um começo. Nesse aspecto tem essa vantagem, dá um norte, porque tem muita gente perdida. Uma parte é o ventilador que está aqui próximo. Então assim, é um norte para se orientar, né? Ele entende caber? Mas, entendi. Mas a questão, né, é que a CLT não é omissa. A CLT trata no artigo 775. Se você observar, a CLT não é omissa. O artigo 775 especificamente trata disso aí. Ele fala em prazos contínuos, né? Não vai ter uma resolução do Notaíde, vai ter uma resolução do TST, né? Vai súmula mais adiante. Por enquanto, vai ter uma resolução. O que vai chover é de questionamento se a súmula vale ou não vale, porque várias delas perdem efeito, né? Por exemplo, a súmula 383 do TST, que ela diz que se houver falha na procuração, não cabe a correção. Entendi. Eu pensei que você estava falando do prazo contínuo. A súmula 383, ela diz que não cabe corrigir vício de representação, vício da procuração, em recurso, né? O novo CPC expressamente afasta isso aí. Ele diz, olha, aqui cabe. E nesse caso a CLT é omissa. Aí tranquilo, eu não tenho dúvida que vai afastar a súmula 383, tá? Mas agora, essa questão do prazo do 219, essa é mais complicada, né? Porque a CLT é omissa. Eu acho, desculpa, a CLT trata do tema, ela não é omissa. Aí é complicado você entender que o CPC é aplicável, né? Essa questão do IDPJ, o Manuel Antônio Teixeira Filho também diz que cabe, tá? Opa, Jucine, boa noite, bem-vinda. Ele diz que cabe, mas ele aponta isso aí também, ele aponta que cabe, mas o juiz poderá decretar de ofício, tá? Eu entendo que não cabe, tá? A notícia de bastidores dizem que o TST vai dizer que cabe, né? Eu entendo que não cabe, mas se o TST disser que cabe, então cabe. É porque assim, os ministros do TST, eles não trabalham com o processo na primeira instância. Acho que eles não têm ideia do que isso vai retardar o processo. E aí sim o princípio da celeridade, na minha opinião, se oporia a essa aplicação, né? Mas, enfim, vamos ver no que vai dar. O Manuel Antônio Teixeira Filho diz isso, que você acabou de comentar. Ele menciona que é aplicável IDPJ, né? Só que ele diz que o juiz de trabalho poderá fazê-lo de ofício, até com base no artigo 9º da CLT, tá? Mas vamos ver, eu acho que não cabe, eu acho que vai matar a celeridade. Eu que fazendo cagueta voltou. Olha lá, nós vamos comentar algumas questões de direito, não de processo do trabalho. Amanhã eu falo sobre processo, né? Que já apareceram em provas da OAB. Mas hoje as provas da OAB estão no nível tal que você que vai fazer para concurso público, na boa isso lhe serve, mas na boa mesmo, porque o nível está bem elevado das provas da OAB. Essa última prova, então, a primeira fase foi bem complicada, de modo geral. A segunda fase foi moleza, foi uma sopa no mel, mas a primeira foi complicada. Mas enfim, das questões que eu selecionei, e essa Laura Giza, que estava lá no AD hoje, essa eu comentei. Diz assim, olha, foi a questão 70, e que, repito, para quem chegou depois, né, está disponível no Instagram, eu coloquei no Face, no Twitter, e no começo dessa transmissão, eu coloquei, tá cada vez mais complicado, a concorrência aumenta, né, mais complicado. Eu deixei focada a imagem, né, opa, tá aí, quer apostar como vai? Pode apostar, Taíde, vai sim. Vai sair dica para esse concurso. Olha só,
Eu coloquei a focada imagem nas questões que a gente vai comentar aqui, tá? E a primeira delas, que foi a questão 71 do exame 12 da OAB, diz assim: Paulo foi contratado pela empresa XPTO Limitada para trabalhar como vigilante com jornada de trabalho pelo sistema de escala 12/36. Nessa eu não comentei no AD não. 12 horas de trabalho por 36 de descanso, né? Estipulada em norma coletiva. Há um ano trabalhando, 2 feriados nacionais recaíram em dias de sua escala. Diante do exposto, assinale a afirmativa correta. Vamos lá por partes, tá? A súmula 444 é o que trata dessa jornada 12/36, mas isso aí, amigo, que pode cair nesse concurso do TRT, porque é um assunto bastante discutido, até isso, com a pequena variante que teve em relação ao doméstico, que já eu comento. Olha o que acontece. Vamos entender por que a súmula fala, por que tem uma súmula específica para dizer que a jornada vale, né? E por que é que a súmula fala em a 11ª e 12ª hora? Deixa o amigo permitir, eu vou aqui ler rapidinho a súmula. Ela diz assim, olha: é válida em caráter excepcional a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. É assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. Olha lá, o empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na 11ª e 12ª horas, tá? Então, por que fala em 11ª e 12ª horas? Vamos entender isso aqui agora. O que acontece é o seguinte: essa jornada 12/36 nada mais é do que um caso peculiar de compensação de jornada, não é verdade? O empregado trabalha a mais num dia, ele trabalha 12 horas e no dia seguinte ele não trabalha. É um caso típico de compensação. O problema é que o artigo 59 da CLT, quando ele autoriza a compensação, ele diz que no dia em que o empregado trabalha mais do que o normal, para depois trabalhar menos, no máximo serão 10 horas por dia. E a súmula autoriza 12, né? Mas como? Se a lei diz que são 10, como é que a súmula pode dizer 12? Pois é, esse foi um questionamento, tá? Imenso que se fez, mas o TST, bem ou mal, pacificou. Pode 12, tá? Nessa 12/36. Só que o TST, e tem uma razão prática, eu vou já explicar o porquê. Aí disse assim, bem, a lei fala em 10. Aí dizia assim, se são 12... a 11ª e a 12ª serão pagas como extras. E o TSE disse, não são. São 12 e as 12 são horas normais. Não vai pagar como hora extra a 11ª nem a 12ª. Aí só que o TST colocou as condições. Isso vale se ajustado por norma coletiva, jamais em acordo individual. Eu tô cansado de ver, eu tenho visto muito em processos, casos concretos, processo trabalhista, a empresa que faz a jornada 12/36 sem nada, não tem acordo coletivo, não tem nada, na marra. Aí não vale. Aí, o que passar de 8 horas é hora extra, tá? Isso, Carlos, muito obrigado mesmo. O que passar de 8 horas é hora extra, então, se não houver acordo coletivo, tá? E aí outro detalhe, por que o TST autorizou isso aí? Tá? Na verdade, aqui foi mais prático do que jurídico. Essa jornada, amigos, de 12/36, ela é típica dos vigilantes. Converse com o vigilante, vá no seu condomínio, no seu trabalho, no banco, qualquer vigilante pode escolher e pergunte o que ele prefere. Se ele prefere trabalhar 12 horas em um dia e folgar no dia seguinte, ou se ele prefere trabalhar 8 horas em todos os dias. Eu perguntei isso de vários, nenhum me disse que ia trabalhar todos os dias. O vigilante prefere essa jornada e o TST levou isso em conta, tá? Que, na verdade, os vigilantes ficariam muito pé da vida se dissessem, não pode trabalhar nesse esquema. Eles querem isso porque dá um dia de folga. E não raro, acontece o seguinte, o vigilante trabalha, digamos, segunda, quarta, sexta e domingo numa empresa. Um dia trabalha, outro é de folga, tá? Nos dias em que ele está de folga, ele trabalha em outra. Tô cansado de ver isso aí. Ele faz um bico, ou ele tem outro emprego fixo, ele trabalha em outra empresa. Então, ou descansa, mas geralmente ele trabalha. O vigilante não quer outro esquema de trabalho, ele quer isso aí. E o TST sopesou, o TST levou isso em conta, tá? Embora a lei expressa diga que só pode 10, tá? Pois bem, nessa escala de 12/36, então, o que acontece? Se coincidir a escala com o domingo já está embutido. O domingo trabalhado já está compensado pela folga que ele tem dia sim, dia não.
mas o feriado não. Se coincidir a escala com o feriado ou ele é compensado, outro dia de folga extra, sem ser a folga normal, ou então vai ser pago como hora extra, com adicional de 100%. Tá? Então, olha só, amigos, para os empregados em geral, o domingo já está compensado, tá? O domingo faz parte. Olha lá, o professor Kleber Barros já entrou com o periscopo da madrugada. O domingo vai ser compensado pela folga que ele tem, já está na escala. Mas o feriado não, o feriado vai ser pago em dobro. E aí vem a novidade que pode aparecer no seu concurso público. Obrigado, Vitor, por compartilhar. Os amigos que não fizeram, por favor, compartilhe. Quem não me segue, @Aldemiro Dantas, me siga, por favor. Mas olha só, voltando. O que pode aparecer no concurso, porque essa da súmula tá meio manjada já, tá? Que o domingo já está compensado, o feriado não. O que pode aparecer no concurso é em relação ao doméstico. Acho que o artigo 10, deixa eu abrir aqui rapidinho a lei do doméstico. Abri só esse artigo. Olha lá, é o artigo 10. Isso, obrigado, Laura, é isso mesmo. O artigo 10 da lei do doméstico, no parágrafo 1º, diz assim, olha, trata o artigo 10 da remuneração da jornada 12 por 36, né? E aí é acordo individual entre empregado e empregador, lá pode, tá? E o parágrafo 1º diz assim: a remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo, essa 12 por 36, abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados. Ou seja, ao contrário do que estabelece a súmula 444, no caso doméstico, a lei expressamente menciona que tanto o domingo quanto o feriado já está abrangido pelas folgas e pelo pagamento que ele recebe, tá? Então, o doméstico, ao contrário, repito, da súmula 444, não vai ter o feriado como hora extra 100%. Tá? Então, cuidado com essa diferença, tá? O não doméstico, que trabalha 12 por 36, trabalhou no feriado, haverá pagamento, lei 150, lei complementar 150, exatamente, artigo 10. Então, o não doméstico que trabalha, deixa eu voltar aqui lá para as questões, o não doméstico que trabalha nesse regime 12 por 36, coincidiu com o feriado, horas extras 100%. Mas o doméstico não, o doméstico já está pago esse feriado que eventualmente coincida com a sua escala 12 por 36. Essa escala em geral vai ser o doméstico cuidador, né? É aquele, vai mesmo, vai bombar, J. Soares, vai bombar o TRT8. Pode apostar que vai aparecer alguma coisa do que a gente está vendo aqui por lá. Porque esse é um tema recorrente em concurso público, em OAB, isso é recorrente, cai de monte isso aqui, cai de monte mesmo. E por ser novidade, tem grande chance, essa questão doméstico tem grande chance de aparecer. Pois é, então geralmente esse 12 por 36 vai ser o cuidador, por exemplo, tá? É a pessoa contratada para cuidar de um doente, de um idoso, que entra às 6 da tarde ou até 6 da manhã. Geralmente vai ser para esse tipo de caso. Não é muito comum, né? Na jornada doméstica, 12 por 36, mas de qualquer modo, já englobados domingos e feriados, tá? Mas vamos voltar para a questão, que ela trata de não domésticos, né? Nelly, bem-vinda, obrigado por compartilhar. Muito obrigado, Nelly. Bem-vinda não, você já estava aí, né? Obrigado por compartilhar. A letra A diz assim... lembra, na questão, o Paulo, 2 dias que ele trabalhou, coincidiram com o feriado. Letra A, Paulo tem direito a receber em dobro os dias de feriado trabalhados. É isso aí, né? É exatamente o que diz a súmula 444. Coincidiu com o feriado, recebe em dobro, recebe com adicional de 100%. A letra A está correta. Letra B diz assim, Paulo deve... Opa, advogado Gomes, bem-vindo. E obrigado por compartilhar. Paulo não deverá receber os dias de feriado trabalhados. Deverá, súmula 444, não tem muito o que discutir. Letra C, Paulo deverá receber os dias trabalhados de forma simples. Não, a súmula menciona que ele vai receber em dobro, 100% de adicional. E letra D, Paulo não deverá receber os dias de feriado. Deverá sim, tá na súmula 444, né? Então, acabou. Isso aqui, na verdade, nem precisava ler demais porque elas são excludentes, são absurdas, são auto-excludentes, né? Na questão 71 do exame 12, letra A. Mais importante do que a questão é que o amigo tenha entendido como funciona essa compensação na jornada 12 por 36, inclusive com essa diferença em relação ao doméstico, tá? Esse mecanismo em si é mais importante do que a resposta da questão. Até para você que vai fazer concurso público ou mesmo a prova do AB, que pode vir perguntado um pouquinho diferente agora, né? O tema aparece, mas a pergunta pode ser, claro, um pouco diferente. A questão 7.2 do exame CHIV, né?
o doméstico, se ele trabalhar 12 por 36, tá? No doméstico que cumpre jornada 12 por 36, o artigo 10 da lei doméstica, a lei complementar 150 do ano passado, 2015, se ele trabalhar no feriado ou em domingo, coincidir a escala dele com o feriado do domingo, já está pago, tá? O feriado trabalhado já está pago, o domingo trabalhado já está pago, ao contrário do não doméstico. O não doméstico, súmula 444, o domingo já está pago, o feriado não, ele tem que receber como hora extra, tá? Então essa é a diferençazinha. É o artigo 10, repito, da lei complementar 150. Não, é hora normal, ele recebe, já está englobado pelo salário que ele recebe, nenhum adicional, já é englobado. Inclusive, tem mais, né? Se ele trabalhar à noite, também já está abrangido, né? Porque eu não li o artigo todo, mas abrange também o adicional noturno. É meio complicado isso aí, né? Olha, sinceramente, para dizer o mínimo, a constitucionalidade é duvidosa, mas enfim, é assim que está na lei, tá? Até que seja dito inconstitucional, eu, na minha vida prática, vou aplicar, vou dizer que isso é inconstitucional, e abrange tudo, exatamente. Mas o problema, Ediel, é que pelo salário que o empregado recebe, já vai abranger o adicional noturno, como se fosse uma hora normal. E é complicado porque a Constituição diz a hora noturna deve ter remuneração superior à diurna. Na minha opinião, assim, à primeira vista, boa noite, Auricélia. Na minha opinião, à primeira vista, isso é inconstitucional. Mas vamos ver o que vai acontecer na prática, tá? Enfim, esse pagamento englobando todas as parcelas, eu tenho sinceras dúvidas sobre se isso obedece à Constituição. Mas vamos ver o que o tempo vai dizer, né? Ainda é muito cedo. Ainda não chegou aos tribunais esse questionamento. Até porque não é muito comum, né?